Glória a Deus. Tome seu assento, por favor. Eu vou ler uma palavra aqui rápida. Antes de um último louvor. Na verdade, a gente escolheu o tema durante a semana e o tema é entrega, né? E quando eu estava conversando com a Jaque, me veio esse texto, que é uma entrega radical de um propósito. E eu queria ler com vocês. É o chamado de Eliseu. Talvez você já leu. Eu não sei se você já ouviu aquela frase, queime os barcos. Ouviu essa frase? É uma frase, alguns dão aos vikings, outros dão a um líder mexicano. Mas o moral da frase é que quando os exércitos iam conquistar uma determinada terra, eles tinham um propósito e tinham um plano A, conquistar a terra. Não tem volta, não tem plano B. E aí quando eles chegavam com as embarcações deles, eles diziam assim, para a gente não cair na tentação de querer voltar atrás, né? Já que durante a guerra a gente percebe que estamos perdendo a guerra, os barcos estão aí, vamos voltar. Para aí não cair nessa tentação, vamos queimar os barcos. Porque a gente está entregue a uma missão. Só tem um lugar. Ou a gente morre, ou a gente conquista a terra. Não tem plano B. Então eles se entregavam àquela missão. É uma verdadeira, talvez, exemplo de alguém que se entrega. E eu não sei se você já leu o chamado de Eliseu. Eliseu fez algo parecido. Ele queimou os barcos. Está em Reis, capítulo 19, o versículo 19, se você puder acompanhar. Olha o que diz. Elias, sabe que é o cara que chamou, né, foi usado por Deus. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. E havia 12 parelhas de bois no campo. E Eliseu arava com a última parelha. Ele era um agricultor. Eliseu era um agricultor. E aí ele recebe a chamada. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, primeiro, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então o seguirei. Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que eu fiz, né? Pense na chamada. Eliseu, olha o que Eliseu fez, voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. E distribuiu a carne para o povo da cidade. E todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Elias fez algo muito parecido com a galera que queimava os barcos. Ele queimou, matou os seus animais, queimou as ferramentas de agricultura, distribuiu a carne para o povo, e no coração de Eliseu não tem plano B. Porque se sou eu, né, ou sou amigo de Eliseu, a gente vende, pega os gados, vende, porque vá que não dá certo. Vá que esse negócio de profeta não dá certo. E aí, se não dá certo, a gente tem pelo menos o dinheiro investido. A gente volta e continua fazendo aquilo que a gente sempre fez. Se eu sou amigo de Eliseu, eu diria isso para ele, cara, não faça isso, não mate os animais, não queime as suas ferramentas, guarde, vende, dá para alguém cuidar, porque se não dá certo, você volta e tem tudo aqui de novo para você dar continuidade. Mas Eliseu é um exemplo de entrega, de alguém que disse, eu vou me entregar por inteiro a essa missão, não tem plano B. Não tem essa de, e se não der certo, eu vou voltar. E se a coisa ficar difícil, a gente vai até quando ficar difícil. Há pelo menos 3 coisas que eu acho que mexe com a gente quando você recebe um chamado de Deus. Todo mundo na Bíblia que recebeu um chamado de Deus, eles foram modificados em 3 áreas. Quando você recebe um chamado de Deus, uma das áreas que você vai precisar revisar na sua vida, entregar de completo, é o seu Google Agenda, é o seu tempo, o seu relógio, a sua agenda, o seu planejamento.
Quando você resolve se entregar ao chamado de Deus, a sua rotina vai mudar. O seu plano, o seu planejamento de férias vai mexer. Sua sexta-feira é o dia de cinema, com a galera, com a família. Provavelmente ela vai ser mexida. Havia uma rotina de Eliseu. Ele acordava certamente antes das 5, antes do sol nascer. Eliseu estava pronto, porque ele era um agricultor. Era um cara bem sucedido, diga-se de passagem, ele tinha 12. Então, se ele não era o Forbes, que fazia parte da capa do Forbes da época, mas ele era um cara bem sucedido. Mas a agenda dele vai mexer. Porque ele tinha um tempo, tinha o dia da semana certo de cuidar dos animais, de colocar, de cuidar das doenças dos animais, de fazer todo um planejamento. Mas isso muda, porque ele agora não é mais um agricultor, ele é um profeta. Então a sua rotina, o seu planejamento vai mudar. Se você recebeu um chamado de Deus, e você resolveu se entregar, de fato, ao chamado de Deus, sua rotina vai mudar. O seu planejamento vai mudar. Estava marcado as férias, agora para o final do ano, provavelmente vai mexer. E talvez não tenha a ver com pecado, não tenha a ver necessariamente com o que você estava fazendo estava errado, mas tem a ver com o seu chamado. Você vai ter que acordar mais cedo, vai ter que vir para o culto, para a igreja, em dias que você não gostaria de vir, mas tem a ver com o seu chamado. Uma outra coisa que provavelmente você vai ter que entregar, é isso aqui. É a forma como você se comunica com a sociedade, é aquilo que você consome. Porque provavelmente, se você pega lá o Instagram de Eliseu, os algoritmos dele trazia para ele coisas de agricultura. Provavelmente Eliseu era assinante do Globo Rural. Lembra? Agora eu fui lá, não é todo mundo que lembra. Globo Rural, ele era assinante. Ele sabia ele curtia pequenas empresas, grandes negócios para agricultor. Era isso que ele seguia, era isso que ele consumia. Ele participava de workshop voltado à agricultura. Os melhores inseticidas para controle de praga, pest control para sua plantação. Ele conhecia tudo isso, ele sabia, estava querendo comprar lá uma máquina nova que fazia o trabalho de 6 dos seus gados. Mas de repente aquilo não tem mais a ver com ele. Não porque era pecado, mas a rotina dele mudou. Houve um chamado. Ele agora é profeta. Então participar de workshop de agricultura não faz mais parte da sua rotina. Os algoritmos começam a mudar. A preocupação antes de Eliseu era se vai chover, se não vai, se o inverno vai chegar mais tarde esse ano, porque tem a ver com a plantação dele. Mas ele se entregou a um chamado. E o que ele consome agora muda. Se você resolveu, de fato, se entregar de vez ao chamado de Deus na sua vida, de novo, talvez não seja sobre pecado, seja sobre o seu chamado. O que você consome precisa mudar. Os lugares onde você está indo, precisa mudar, porque não tem mais a ver com o seu chamado. Uma outra coisa que mudou, foi a forma como ele encarava o seu dinheiro. Foi a sua filosofia sobre como Deus cuida e traz recursos. Porque ele era um empreendedor, um empresário. Mas agora ele vai ser profeta. Você sabe do que vivem os profetas? De ofertas. Os profetas não eram como os levitas ou o sacerdote, que tinham um salário lá do templo. Os profetas viviam de ofertas. Era uma viúva que falava, cara, todo dia esse cara passa aqui, vou fazer um quartinho para ele não ficar dormindo aí fora. Ele era, agora os recursos dele vinham através de oferta. A forma
como você lidar com o dinheiro precisa amadurecer se você resolveu se entregar ao chamado de Deus. A gente precisa entender que de Deus vêm os recursos que Ele dá para um CEO de uma empresa, um empreendedor, mas é o mesmo Deus que dá recursos para a galera do CLT, é o mesmo. Vem de Deus. E a partir de você reconhecer isso, a sua filosofia de vida e de como você vai lidar com o dinheiro tem que mudar. Eliseu, homens sabem. Uma coisa é você viver de um salário, você saber que você tem uma empresa e você começa a trabalhar e vê os recursos chegando e de repente você não tem mais a empresa. Porque você resolveu se entregar a um chamado. É drástica essa mudança, né? É por isso que talvez eu não queimaria a empresa. Eliseu queimou a empresa, cara. Tudo que ele conquistou em anos, ele colocou fogo e falou: eu me entrego ao seu chamado, Senhor. O que é que o Senhor te chamou para fazer? E você sabe aquilo que a gente precisa queimar, mas está atrapalhando o nosso chamado. Só eu, você, sabe daquilo que a gente não entregou. Talvez a gente precise de novo, talvez não é sobre pecados, é sobre entrega, é sobre chamado. Eliseu queimou a sua empresa para atender o chamado de Deus. Eu termino aqui contando uma parábola de Jesus. Jesus disse uma vez que o reino de Deus, ele é como um senhor que resolveu dar a festa de casamento para o seu filho, e ele começou a convidar as pessoas para um casamento. E você sabe, na nossa cultura também é assim, que quando você recebe um convite para um casamento, uma das primeiras coisas que a gente pensa é que roupa que a gente vai. A gente pensa. As mulheres já olham o guarda-roupa, tem 15 vestidos, mas nenhum serve. Esse aqui é quando eu estava mais gorda, não serve. Esse aqui eu estava mais magra, não serve. Esse aqui era quando eu era mais alta, não serve também. Então tem que achar um vestido novo. Os homens talvez mais simples, mas você vai olhar para o terno lá e... Cara, será que eu caibo? Estranho, né? Caibo nesse terno ainda? Você vai olhar se tem gravata. Esses dias atrás tem um rapaz lá na empresa que ele me chamou, que eu sei que você é crente, você deve ter um terno lá. Eu preciso para um casamento, eu não tenho gravata. A gente sabe, se você for para um casamento de tênis, já vão te olhar torto. Já vão começar, cara, para um casamento tem uma roupa específica para vestir. E era assim na época de Jesus. O anfitrião costumava inclusive dar as roupas para a galera. Você não tem condição, a gente te dá a roupa adequada para a festa. Concluindo a história, a festa está rolando, a banda está tocando, comes e bebes sendo distribuído, tem a mesa lá da galera da quinta série, que sempre tem, os primos, né, que vem lá há 3 anos que não vê, aí reúne, começa a falar da tia, da roupa não sei do quem, da barriga do outro. A galera da quinta série está lá reunida. Tem no outro canto a galera, os bolsonaristas, está lá também na festa, reunido e falando não, que não sei o quê. Que... No meio da festa o anfitrião está andando, cumprimentando a galera, como é que está? Foi bem servido? De repente ele olha, tem um cara com bermuda, camiseta do Bolsonaro, e aí ele chega para esse cara e ele diz o seguinte: só uma pergunta, como é que você entrou aqui sem as vestes adequadas? Segurança já chega junto e moral, ele expulsa o cara da festa. Jesus termina a parábola dizendo o seguinte: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos se adequam ao chamado de Deus.
Não tenha dúvida. O chamado de Deus, o chamado de Cristo Jesus para nós, requer adequações. Requer que a gente vista as roupas certas para o chamado dele. Que eu e você não fique de fora da festa, porque a gente deixou de entregar algo que não tem compatibilidade com o nosso chamado. O Senhor nos chamou. O Senhor te chamou e eu não tenho dúvida disso. O Senhor chamou esta igreja, o Senhor chamou os pastores, o Senhor chamou a cada um para coisas específicas, para ser empreendedor inclusive. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser o CLT, não tem problema. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser cantor, profeta, pastor, cientista. E você precisa se adequar ao chamado de Deus. Você precisa entregar tudo. Como o André começou cantando o culto, tudo eu entregarei. Tudo significa o seu tempo, a sua agenda, a sua rotina, os seus horários. Você tem que ter um horário para orar. Não tem problema, porque tem a ver com o seu chamado. Se você tem que orar às 5 da manhã, levante às 5, vai mudar a minha rotina, mas há uma entrega a ser feita. Há uma roupa adequada para atender o chamado de Cristo. E a sua rotina vai mudar. Não, mas estava na hora, aqui tinha as férias da criança. Talvez vai mudar as férias da criança, mas dá um chamado, gente. E a gente precisa se adequar ao chamado do Senhor. O que você consome, os filmes que você assiste, as músicas que você ouve, de novo, talvez não tenha a ver com o pecado, tem a ver com o seu chamado. E o Senhor está te chamando para uma entrega, para fazer o que Ele precisa fazer. Não se preocupe com dinheiro, amadureça, filosoficamente falando, sobre como você lidar com dinheiro. Todo recurso vem do Senhor. Ele é o Deus e é nele que nós confiamos. Não é no dinheiro, não é na inflação, não é de quem vai ser o próximo político, é em Deus. Não é se agora para aposentar você vai chegar aos 80 anos, não interessa, é de Deus que vem o recurso para a sua vida. Não interessa a sua idade, interessa que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua aposentadoria. Deus está cuidando porque é dele que vem os nossos recursos. Então entregue tudo. Entregue tudo. Entregue o seu coração, a sua agenda, o que você consome. Fala, Senhor, eu sou seu e eu aceito o seu chamado. Coloque fogo naquilo que precisa ser colocado fogo. Queime o que precisa ser queimado, como fez Eliseu. Coloque fogo no barco, porque não tem plano B. Não tem volta. Ou a gente morre, ou a gente conquista o que Deus pediu para a gente conquistar. Que eu e você não fique de fora da festa, porque estamos sem as roupas adequadas. Tem uma roupa nova para você. O anfitrião te dá uma roupa nova. O anfitrião que te convidou para a festa de casamento te dá uma roupa nova. Senhor, eu não tenho adequado, eu te dou uma roupa nova. Em nome de Jesus.